Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trazendo a modelagem de um carro. Nós vamos modelar um Datsun Fairlady Z de 1970. Particularmente é um carro que eu adoro e recentemente eu tentei modelar esse carro utilizando um processo diferente, um método um pouco desconhecido, que não é tão convencional, digamos assim, e esse convencional entre aspas. O que eu quero dizer é o seguinte: não é o método que a maioria das pessoas utilizam. Principalmente quando você está começando no Blender, as pessoas que começam no Blender, uma hora ou outra elas vão tentar modelar um carro. E normalmente o processo que essas pessoas utilizam é esse método de criar polígono por polígono, preenchendo a volumetria do carro. E assim, novamente, outra coisa que eu queria fazer é um pequeno disclaimer aqui nesse vídeo, e esse disclaimer serve para todos os vídeos futuros do meu canal. Quando eu falo tutorial ou quando eu fizer um vídeo demonstrativo, não levem isso como uma coisa que você deve fazer daquela forma. E se eventualmente eu colocar a palavra tutorial no meu vídeo, em um dos meus vídeos, isso não significa que aquilo é a maneira correta de ser feita ou é a única maneira de ser feita. Não, talvez é a maneira como eu faço e eu estou ensinando para vocês aquele método. Se você quiser utilizar, se você quiser experimentar, fica a seu critério. E o vídeo de hoje é a mesma coisa. Recentemente eu descobri esse método, que consiste em desenhar todo o contorno do carro, como vocês podem perceber, ó. Então nós vamos desenhar todo o contorno do carro, primeiramente, utilizando vértices e arestas, para depois preencher a volumetria, que é o que eu fiz, ó. Então eu tenho aqui dois objetos. Esse primeiro objeto eu havia feito o teste e ele realmente funciona. Então eu desenhei todo o contorno do carro e depois eu dupliquei e fiz o preenchimento. É claro que você tem que fazer algumas correções ali, algumas correções aqui, mas no geral esse método ele é muito prático, ele funciona, você consegue chegar no resultado final de uma forma muito mais eficiente. Pelo menos foi a visão que eu tive, ok? Então pessoal, é isso, eu vou fazer uma demonstração, vou tentar ser o mais rápido possível e eu espero que vocês curtam, espero que vocês consigam aprender alguma coisa. Primeiro de tudo a gente tem que ter as blueprints, né, desenhadas. Aqui no caso eu vou desenhar, ó, eu vou criar aqui outra coleção e vou renomeá-la de YouTube demonstração, para a gente não se perder. Demonstração, ok. E aí nós já podemos começar. Então vou criar aqui um cubo, vou tirar as imagens aqui da frente da tela, vou aumentar esse cubo para 20 centímetros, beleza? E vou dar um Merge Vertices at Center aqui para colapsar todos os vértices. Aí eu consigo colocar aqui nas visões ortogonais. Então eu já deixei preparado aqui uma blueprint, eu não vou perder muito tempo ensinando como que configura as blueprints. Quem sabe mais para frente eu faço um vídeo explicando isso, mas se você não sabe como faz isso, procura no YouTube que com certeza não, tem várias pessoas que já ensinaram isso, pois eu quando estava aprendendo aprendi dessa forma. E você vai encontrar algum vídeo. Aqui para efeito de demonstração, não vou perder muito tempo. Então vamos lá. Eu tenho um vértice criado aqui, que não foi criado no centro do mundo. Ai meu Deus, vou ter que criar isso de novo. Então deixa eu deletar aqui. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, agora eu posso criar. Deixa eu deletar esse cubo de novo. Deixa eu criar aqui um cubo. Agora sim, a gente dá um Merge Vertices at Center. E agora eu vou posicionar esse vértice aqui mais ou menos aqui. E agora a gente sai extrudando o vértice. Ó. Então vou extrudar ele até aqui, vou extrudar ele até aqui e vou interligar ele aqui. Criando assim um plano, mas esse plano não está preenchido porque eu utilizei os vértices. O próximo passo é colocar aqui os vértices na altura correta. E uma dica que eu posso passar é a seguinte: toda vez que você for modelar alguma coisa e você tiver que criar subdivisões, não crie várias subdivisões e depois tente ajeitar essas subdivisões na volumetria, porque costuma dar um pouco de trabalho.
de você criar várias. Então, tenta fazer por partes. Então, eu vou criar uma primeira, ó, aí eu coloco no lugar e depois eu vou colocando as demais no lugar, ó. Dessa forma você tem um controle um pouco mais, um controle melhor. Agora eu vou colocar um vértice aqui, vou dar um subdivide aqui de novo. Antes de mais nada, eu vou criar aqui um modificador de espelho, posicionar aqui no eixo Y, e agora sim a gente pode continuar. Então, ó, mesma história, eu vou criar um vértice aqui, e aqui eu preciso de criar outro, para poder fechar aqui. E aqui a gente vai aproveitar esse vértice aqui, e vou posicioná-lo mais ou menos aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui, grudando ele no seu respectivo, na sua respectiva ligação. Então está tudo muito alto. O que eu vou fazer? Vou selecionar o vértice correto aqui, que é esse, ó, e vou descer ele até na altura correta. Esse aqui tem que ficar mais alto também, então eu jogo ele aqui. E para quem nunca modelou o carro, as coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Você tem que ir alternando entre as visões, corrigindo a posição dos vértices em cada uma das visões. Então, por exemplo, eu havia criado alguns segmentos aqui, eu tenho que criar os mesmos segmentos aqui para poder dar a sensação de que isso daqui está seguindo o mesmo fluxo. Então, ó, eu criei aqui para dar a ideia de que isso aqui é uma curva. Criei alguns fluxos, alguns vértices para dar a sensação de curva. Então, eu vou aumentando aqui, ó. Então, o capô não está 100% criado, mas já demos um andamento aqui. Eu não vou passar muito tempo em cada uma das partes do carro, porque senão a gente leva muito tempo. É apenas para vocês terem uma ideia. Então, ó, eu vou aproveitar esse vértice agora, vou chegar ele aqui para trás e vou criar esse detalhe aqui do capô do carro. Ó. E aí, novamente, eu tenho que vir aqui nessa visão, ó, eu vou corrigir a altura dos vértices. E esse aqui está mais ou menos na posição correta. Nem tanto, ó. É por isso que a gente tem que inverter aqui as visões para ter uma ideia. Próximo passo, eu vou jogar eu vou criar mais uma subdivisão aqui, vou jogar esse vértice aqui e esse aqui um pouquinho mais abaixo. E vou posicioná-lo, ó, aqui e aqui. E nesse daqui eu já vou fazer isso, ó. Vou jogar um vértice aqui e vou jogar o outro vértice mais ou menos aqui. E com esse é a mesma coisa, vou jogar um vértice aqui e o outro até aqui mais ou menos. Agora, a gente tem que corrigir a posição desses vértices. Então, eu vou pôr na visão frontal, ó, eu vejo que ele fica mais ou menos aqui e aqui assim, ó. Agora a gente olha na lateral, na verdade ele fica mais abaixo. Então, ele fica aqui, esse fica aqui e aqui. E esse daqui ele vai ficar aqui, ó, seguindo toda a linha lateral aqui do carro, da parte mais alta aqui do carro. Então, eu já tenho que criar algumas subdivisões aqui, ó. Então, é mais ou menos isso. Aqui eu sei que eu vou ter que criar mais um vértice para dar a sensação de curva, ó. Posso olhar aqui de frente, ó. Então, está mais ou menos ali na posição. Talvez eu crie mais um aqui e jogue esse aqui um pouquinho mais para cá, ó. Mas isso aqui a gente vai corrigir depois. Agora, eu vou... deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou continuar aqui, ó. Então, eu vou criar um vértice aqui, outro aqui. E aqui é a mesma história. Vou jogar esse vértice até aqui na frente e vou posicioná-lo aqui no limite do para-brisa. E agora sim eu posso criar, ó, a subdivisão. Antes de criar a subdivisão, talvez uma coisa mais interessante de ser feita antes de você criar as subdivisões, é você posicionar o vértice na altura correta. Então, eu vejo que esse vértice tem que ficar aqui e esse daqui tem que ficar um pouco mais alto, ó. Bem como esse daqui. Agora sim, eu posso criar a subdivisão. Então, eu venho aqui, crio mais um segmento. Quando eu falo subdivisão, eu me refiro ao segmento, viu, pessoal? Você adicionar mais um vértice na aresta. Então, ó, criei mais um vértice aqui. Esse vértice ele vai estar na mesma altura desse, e aí a gente fecha aqui, ó. Não ficou na mesma altura. É porque, na verdade, não é na mesma altura, né? Ele vai aumentando conforme o desenho do carro vai fluindo. Esse aqui a gente joga um pouquinho para trás, joga um pouquinho mais para o alto.
E aqui para efeito de tutorial, eu ia falar não. Para efeito de continuidade, a gente tem que fechar esses dois aqui, ó. Então a gente corrige agora as alturas, ó. Então esse aqui vai ficar um pouco mais abaixo. E todos esses daqui, ou na verdade, deixa eu ver. Esses dois aqui vão ficar um pouquinho mais abaixo. E esse aqui também. A Blueprint também, pessoal, tem uma coisa que é o seguinte, nem sempre ela vai estar com uma precisão. Nem sempre ela vai estar 100% precisa. Então não se incomode se de repente você posicionar um vértice em um determinado lugar e você perceber que na outra visão ele não fica no local que ele deveria ficar. Porque é assim mesmo. Como a gente pega essa imagem da internet, pode ser que a pessoa que fez, não, digamos assim, não diria nem um primor, mas não tem a base. A gente não sabe como que ela fez de fato essa blueprint, a gente não sabe se é uma blueprint oficial da montadora do carro. Então não dá para confiar tanto assim. Normalmente ela não é 100% precisa. Então, ó, desenhei aqui mais ou menos o capô. Agora a gente vai partir aqui para essa linha aqui, ó, porque essa linha ela vai seguir até aqui. Então vou criar aqui uma subdivisão, mais um vértice, posicionar ele mais ou menos aqui, ó. E aqui eu já vou averiguar se está na posição correta. Está. Agora, com esse vértice, eu já posso fazer o seguinte. Eu posso jogar ele até aqui no final. Aí eu já ponho na posição correta, que é mais ou menos aqui. E aí sim eu crio os segmentos, ó, para dar a sensação de curva. Aqui posso criar mais um e aqui mais um. Outra coisa que eu recomendo, uma dica, é tente usar o mínimo de segmentos possíveis, pois quanto mais segmentos você vai adicionando, mais fica difícil de você controlar o desenho, né, o fluxo da malha. Então, digamos assim, isso daqui tem que ser uma curva com a tangência perfeita. Mas isso fazendo a olho é praticamente impossível de você chegar numa tangência perfeita. Então, quanto menos segmentos você cria, mais controle você tem. E é claro que quanto menos segmentos a sua volumetria tem, isso implica em menos polígonos no resultado final. E, consequentemente, você tem um modelo 3D bem mais leve, né? Então, é basicamente isso. Olha lá o que eu falei. Ó. Quanto mais segmentos eu crio, mais eu tenho que ficar adicionando, ó, nas outras visões. É por isso que eu passei aquela dica de primeiro você colocar na extremidade, no ponto A e no ponto B, né, nos limites do desenho do contorno, e depois você vem ajustando as subdivisões, criando uma por uma. Então você cria e ajusta, porque do contrário, se você cria várias de uma vez, depois você tem que ajustar todas igual eu estou fazendo aqui, ó. Então isso dá um certo trabalho. Agora eu posso voltar aqui nessa visão e fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Então ele vai seguir o mesmo fluxo, só que ele vai dar ele vai abrir um pouco mais. Aqui, ó, eu não tenho um contorno, ele não é nítido esse contorno, mas é interessante que a gente faça esse contorno. E aqui, ó, eu tô meio que contrariando a minha regra, porque como eu não tenho o desenho, eu já vou meio que fazendo a olho, entendeu? Então eu já vou deixando mais ou menos ali. E aqui, ó, é o que eu falei. Você corrige em um lado, você tem que corrigir do outro lado. O que eu estava querendo dizer é basicamente isso, ó, caso alguém não tenha entendido. Antes de sair criando vários vértices, o que você pode fazer? Eu posiciono aqui, ó. Então essa linha, esse desenho, ele tem que vir até aqui, essa aresta. Então eu posiciono ele na altura correta aqui, no caso dessa visão, eu estou posicionando ele na altura correta. Depois eu venho aqui na visão de profundidade, que eu vejo o carro por cima, aí eu posiciono ele na profundidade correta, ó, que seria algo mais ou menos aqui. Agora sim, eu posso ir criando as subdivisões. Então, por exemplo, eu crio uma aqui, ó, e posiciono ele mais ou menos aqui. E agora eu crio outra aqui e posiciono aqui. E aí eu vou criando as subdivisões, porque dessa forma, fazendo isso, como você já posicionou os limites da aresta,
você não tem que ajustar isso depois. Então eu já tenho aqui, ó, o desenho já feito, digamos assim. Claro que aqui eu não tinha definido esse, por isso que deu o erro. Se eu tivesse posicionado já esse primeiro no local correto, não teria esse problema. Então tá aí, ó, mais ou menos o contorno. Outra dica, sempre tente, digamos assim, já ir preparando o carro para o fechamento dos polígonos na etapa seguinte, né, na próxima etapa. Então, ó, eu já estou preparando, ó, esses dois vão se interligar, esses dois, já vai tentando desenhar o contorno do seu carro dessa forma. Ok? Sempre utilizando as teclas de eixo também, que vão te ajudar bastante. Facilita demais. Então vamos prosseguir aqui agora. Ó, tem um macete que é o seguinte. Eu vou... antes de chegar nessa parte, vamos fazer aqui o desenho aqui da coluna aqui da porta do carro. Então eu vou posicionar um vértice aqui. Olho por cima, ó, coloco no local correto. Agora sim, eu posiciono um aqui, posiciono o outro mais ou menos aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aí eu vou interligar com esse aqui. E talvez eu possa criar mais um aqui, ó. E agora, ó, a gente corrige a posição. Então, vou ter um aqui, vou ter um aqui, vou ter um mais ou menos aqui, e esse aqui um pouquinho para cá, certo? Agora, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Eu vou criar mais um vértice aqui, posicioná-lo mais ou menos aqui. E agora, eu desenho ele aqui, ó. Outra coisa, essa coluna, ela tem um desenho correto. Essa parte do carro talvez é uma das partes que mais dá trabalho na etapa de fechamento dos polígonos. Então, eu recomendo você não ficar tão preocupado nesse momento. Aqui colocar as arestas no local correto, os vértices no local correto, porque isso daqui você vai ter que mexer depois, querendo ou não. Então não se preocupe tanto em deixar perfeito nessa primeira etapa. Aliás, toda essa etapa de contorno do carro, não tente fazer com que as coisas fiquem 100% corretas. O que você tem que ficar atento é que o contorno do carro ele fique nítido, ele fique da melhor forma possível. Porque na questão do posicionamento dos vértices, o ideal é você fazer o que eu falei, tentar planejar aqui com que os vértices se interliguem, mas não se preocupe tanto com isso, porque depois, ó, você pode movimentar os vértices. Você movimenta, ó, posso movimentar, criar mais um vértice. Então isso não é uma coisa que você precisa tanto quebrar a cabeça. Pelo menos nessa primeira etapa. Então, ó, vou posicionar ele mais ou menos aqui. Vou voltar um pouquinho para trás. E agora sim, mesma dica. Ó, jogo aqui no limite, posiciono no local correto, no limite aqui do para-brisa, aí eu volto, eu ajusto a altura, então eu corrijo nas duas visões e agora sim eu posso ir criando os segmentos, ó. Então eu crio o segmento, crio outro segmento, crio mais um segmento aqui e talvez mais um aqui, ó, para não ter que ficar perdendo muito tempo, ó. Até que ele não ficou tão correto assim não, ó. Ele, talvez esse aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. E esse aqui um pouquinho mais abaixo, porque ele faz a curva nesse sentido também. E tá aí. Agora, próximo passo é desenhar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma curva aqui, ó. Vou criar uma curva no teto do carro para poder dar a sensação do teto aqui do carro. Porque é uma coisa que não tem muito contorno aqui na parte de cima. Ó. Então, para dar esse efeito, essa sensação de que eu tenho um relevo aqui, a gente cria esse contorno aqui e você pode criar o contorno aqui da porta também. E aqui eu vou posicionar um pouquinho mais acima. Ó. Esse aqui também um pouquinho mais acima, esse aqui um pouquinho mais acima. E aqui eu já vou criar mais um. E agora, ó, eu vou jogar ele mais ou menos aqui. Esse aqui um pouco mais alto. Eu vou aproveitar esse vértice e já criar aqui o porta-mala. Então, eu venho com ele aqui, ó. Posiciono o vértice agora na altura correta. Olha o que eu falei da blueprint, ó. Notem que olhando de cima, eu estou mais ou menos na posição correta, certo?
ali da onde deveria estar. Mas olhando de assim, notem que está um pouco falho, ó, ele não está no local correto. Então não se preocupe tanto com isso. Deixa ali mesmo naquele local. E aí você tenta meio que a olho, ó. Por isso que é importante a gente trabalhar com imagens de referência, porque aí você consegue ter uma noção mais clara de como as coisas devem ser. Então, antes de você começar a sua modelagem, faça isso. Colete várias imagens do carro antes de começar. Que aí você, caso você não consiga se identificar pela blueprint como as coisas são, a gente faz com base nas imagens, ok? Como referência. Alguns detalhes, é claro, porque para modelar o carro em si você precisa da blueprint. Então agora eu vou posicionar aqui na visão superior, agora eu coloco essa aresta até aqui, ó, e corrijo a altura dela aqui antes de criar os segmentos. Ó. Então crio um aqui, crio outro aqui, crio outro, mas na verdade esse aqui vai ficar um pouco mais abaixo, e talvez eu possa criar mais um aqui, ó. Como eu falei, não se preocupe tanto com isso por hora. Agora, a gente vai... Eu posso passar para a parte que eu falei do macete. Ó, aqui eu já vi que está errado. Ó, então, olhando de cima, isso aqui, na verdade, tem que estar aqui. E essa linha, na verdade, não interliga aqui. Fiz besteira. Ó. Essa linha vai... Na verdade, era por ali mesmo, né? É nesse aqui mesmo. É que esse aqui então chega para cá, ó. Esse aqui vai chegar para cá e esse aqui chega para cá. E esse aqui também para cá, esse mais para cá. E agora todo esse contorno que eu havia feito no local ali, ele na verdade é mais para cá, ó. Beleza. Acho que tá legal. Agora, próximo passo, tem um segredo que é o seguinte, se eu colocar, eu quero desenhar a parte de trás agora do carro, a região do porta-malas. Se eu, digamos assim, desenhar utilizando todos os vértices, notem que além das blueprints me atrapalharem, pois eu estou aqui com elas, utilizando elas com uma certa transparência, então eu consigo enxergar as duas vistas em uma mesma vista. Eu estou enxergando tanto a frente como a traseira do carro, sem falar que os vértices que estão aqui na frente do carro, eles me atrapalham na hora de desenhar aqui a parte posterior do carro. Então o que a gente faz? Eu vou selecionar aqui alguns vértices apenas, ó, esses daqui, e talvez esses daqui do porta-mala, e aí eu dou um Shift H, certo? Para poder isolar os outros vértices aqui nas layers. E agora sim, eu posso colocar apenas a visão traseira do carro. E agora eu posso criar um vértice aqui, eu crio outro aqui, crio outro aqui, crio outro aqui. E aí eu vou interligar esses dois, esse aqui. Opa, saí aqui da visão. E colocar esse aqui no centro. E vou aumentar a altura dele aqui um pouco. E aí a gente vai corrigindo os vértices. Ó. Então eu vou olhar de aqui para ver o que eu fiz de errado. Esse aqui eu tenho que vir com ele mais para cá. Deixa eu entender. Na verdade, ó, esse aqui, ó, ele é aqui. Esse é aqui. À medida que a gente vai criando, né? Como eu esqueci de usar a dica lá, a gente vai corrigindo nas outras visões. Aquela dica que eu passei, ela funciona quando a curva, ela, digamos assim, ela segue um fluxo, digamos assim, perfeito, né? Digamos, ela é assim, né? Ó. Agora, quando você tem uma curva, vamos supor que ela vai, depois ela faz isso, depois faz isso, fica um pouco difícil de utilizar a dica que eu passei. Então, corrigi aqui a posição, posso colocar esse aqui agora, ó lá, e aí eu corrijo ele nessa posição. E agora a gente termina aqui de finalizar. Ó. Então eu vou ter que criar um vértice aqui, que é a linha do porta-mala. Se eu não me engano, ela passa ali. Eu vou corrigir um pouco aqui, ó, esses daqui, para ficar mais ou menos na posição correta. E esses daqui também tem que corrigir, ó. Se eu não me engano. Deixa eu ver quais são esses vértices aqui. Não, esses daqui estavam na posição correta. Eles ficam aqui de fato. Talvez eu tenha que criar mais um aqui, ó. Agora eu vou colocar esse aqui, aqui, e vou criando eles aqui, ó. Então vou criar mais um aqui, ó, e sempre pensando na ligação. Então eu tenho um aqui, vou ter um aqui, outro aqui, outro aqui, e aí eu venho com esse até aqui.
E depois, ó, esse daqui eu vou ter que ter uma intersecção aqui, ó. Então eu já vou ligar ele aqui. E aí eu posso jogar ele um pouquinho mais acima. Talvez não. Talvez seja melhor eu deixar ele aqui e criar outro aqui. Jogar ele apenas um pouquinho para cá, ó. E esse aqui um pouco mais para cima. E esse aqui um pouco mais para a lateral aqui. Agora eu posiciono esse aqui. Talvez aqui sim, ó, eu crio mais um aqui e talvez eventualmente mais para frente eu crio outro aqui, ó. Ou já posso fazer isso, ó. É que, como eu falei, quanto mais vértice você adiciona, ó, mais você tem que ficar corrigindo aqui. Aqui vai uma dica também, ó. Eu vou utilizar aqui a função de Snapping Edge, porque aí eu consigo, ó, ir grudando aqui na aresta, ó. Aí ele fica na mesma profundidade, ó. Então eu tenho que ir corrigindo aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Eu vou criar mais uns vértices, porque eu tenho que dar a sensação aqui, ó, de curva do paralama, ó, do para-choque traseiro. Então eu tento criar aqui a mesma quantidade de vértices, ó. Esse aqui vai estar nessa mesma altura. Esse aqui também, ó. Então provavelmente eu vou ter que ter outro aqui, ó. Então tá aí mais ou menos, ó, a ideia de curva. E é claro que depois você tem que vir aqui, ó, e ir corrigindo ele nesse fluxo aqui também, ó. Então tá aí, mais ou menos. Agora eu tenho que finalizar essa parte aqui. Então eu vou chegar com esse vértice até aqui. Opa, o que eu fiz? Eu tenho que voltar aqui na função de vértice. Então vou extrudar e jogar ele mais ou menos aqui. Não vou interligar, porque senão fica feio. Então vou deixar ele mais ou menos assim, ó. E agora eu corrijo aqui, aqui assim. Esse aqui, esse aqui. Agora a gente olha de cima. E aí, para dar a sensação de curva melhor ainda, a gente tem que, ó, ir criando aqui mais vértices, ó. Tanto que eu cometi um vacilo, ó. Deveria ter feito isso. Esses daqui deveria ter feito antes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui está na parte de baixo, então eles ficam mais adentro mesmo, né? Então eu vou voltar com eles um pouco para cá. Deixa eu voltar como que estava. Na verdade está correto. A única coisa é que eu tenho que criar aqui, ó, mais alguns vértices aqui para dar a ideia de curva. Aí. Mais ou menos isso. E esse aqui eu posso jogar ele um pouquinho para trás também. E aí, basta, o que resta é a gente fechar aqui, ó, o para-choque traseiro. E aí a mesma história. Eu vou posicionar um pouquinho aqui para fora. Vou criar mais um aqui, ó, para dar a sensação de curva aqui do para-choque. Deixa eu ver por cima. Na verdade eu esqueci, ó, de corrigir a posição aqui, ó. Então eu tenho que vir com eles até aqui. Esse aqui é a mesma história, esse é a mesma história. Esses daqui também, ó. E esse aqui também um pouquinho para dentro. E esses daqui também, ó. Já dá para ver aqui pelo contorno que ficou um pouco fora, ó. Acho que agora ficou melhor, ó. Certo? Então a parte posterior do carro é isso. O que a gente pode fazer é criar mais algum segmento aqui, ó, para melhorar o contorno. E aqui essa parte também, ó. Esses dois aqui, ó, eu vejo que esse ficou talvez mais um aqui. Acho que agora sim. E aí eu desenho, posso utilizar esse vértice aqui como referência, ó. Então copio ele para cá, jogo aqui no centro, jogo ele um pouco para baixo e faço o mesmo esquema. Eu vejo aqui a posição em relação à altura para ver se está correto. Volto para a visão superior e vou desenhando aqui. Então desenho aqui, extrudo ele na verdade, né? Extrudo para cá, ó, e vou posicionar na posição correta aqui, na altura correta. E agora a gente vê aqui, ó, como que tá os vértices, ó. Tem um vértice aqui, então já vou criar outro aqui para ficar para a parte futura, né? Onde eu vou interligar esses vértices. Então eu tento deixar mais ou menos
no esquema. E aqui a gente corrige. Ó. Esse aqui vai estar na posição errada lá. Ó. Então eu tenho que descer ele e esse aqui também. Agora sim, ó, porta-mala começou a aparecer. E aqui também a gente vai ter que criar mais um vértice aqui para dar a ideia de curva. Ó. Então talvez eu crie mais um aqui e mais um aqui. Agora sim o porta-mala meio que apareceu. Ó. Pelo menos o contorno dele. E aqui, como eu falei, não tenho essa linha aqui, mas para efeito de visualização, a gente vai dar um Alt H para restaurar lá os vértices que eu havia comentado. Para efeito de visualização, a gente pode criar aqui, ó, um contorno para poder dar a sensação de curva. Deixa eu ver como é que vai ficar isso tudo. Então, vou jogar aqui, ó. A gente vai jogando na mesma posição em relação ao eixo Y. Deixa eu ver se vai ficar muito feio isso que eu fiz. O ideal, para não ficar tão estranho, eu acho, né? Vamos ver. Eu não havia feito isso na primeira vez que eu desenhei, mas vamos ver como que vai ficar. Eu vou jogar também aqui assim, ó. Eu acho que fica estranho, né? Fica estranho. Então a gente vai deixar sem mesmo. Da primeira vez que eu fiz, se eu não me engano, eu separei isso daqui. Eu separei a parte do... Eu criei uma outra linha aqui para dar ideia, né, de... Se eu não me engano, eu peguei esse aqui, ó. E aí sim eu fiz isso, ó. Eu segui o mesmo fluxo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, 5, 6, 7. Vamos ver onde foi parar. Ele foi parar aqui, então eu crio mais um vértice aqui e jogo ele ali na posição. Então, mais ou menos, né? Essa linha não existe, como eu falei, mas a gente deixa ali, ó, para dar a sensação de que o teto ele faz essa curva igual tem aqui, né, ó, na imagem. Bom, vamos partir agora para a porta. Então eu tenho aqui, ó, esse vértice, eu vou criar um vértice aqui, outro aqui e outro aqui. Aí eu posiciono esse aqui e a gente corrige nessa visão também, ó. Então corrige aqui, corrige aqui. E pessoal, é o seguinte, basicamente esse método segue o mesmo princípio do método convencional, entre aspas, que eu comentei. A grande diferença é que ao invés de estar fechando a volumetria do carro com faces, nós estamos fechando a volumetria do carro com polígono, com vértices. Agora aqui, posiciono esse aqui, olho por cima, tá no local correto. É porque aqui, ó, esse aqui vem aqui. Agora sim, ó, eu vou fechar esse com esse, ó. Esse com esse e esse com esse, onde cria, onde cria a linha do carro. Deixa eu dar um save aqui. E agora esse aqui vai fechar aqui, ó. E aí a gente pode criar um aqui, ó, para dar a sensação de que o vidro ele é meio que curvo, né? Ele não é 100% plano, né? E agora é o seguinte, a porta do carro também, ela não é 100% retinha assim. Ela vai fazendo uma curva que a gente vai ir ajustando aqui, ó. E o grande problema dessa parte é que a gente não consegue visualizar como que ela é. A gente tem que usar como referência as imagens, ó. Então eu percebo que quando eu chego aqui nesse ponto, ó, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, que é justamente esse vértice aqui, ele desce um pouquinho reto e depois ele começa a inclinar. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar mais ou menos aqui. Vou posicionar aqui na mesma altura, mais ou menos aqui assim, ó. E agora sim eu vou inclinar esses daqui para dentro. Então esse aqui eu tenho que estar na mesma altura, na mesma altura desse e na mesma profundidade. Esse aqui é a mesma história. Agora a gente vai interligar esses aqui, esses dois, e esse aqui eu vou jogar ele aqui, ó. Agora sim. E para deixar ainda mais nítido essa curva, a gente cria mais dois vértices aqui e joga eles para fora.
Até porque aqui, ó, eu vou ter que ter mais 2 vértices. Posso eliminar esse aqui para ficar mais fácil. Ó. Então eu jogo esse aqui e jogo esse aqui, porque aqui é onde acontece esse friso. Então eu vou jogar esses todos aqui, ó, todos esses 3 para fora e vou fechar aqui a porta, ó. Crio um vértice aqui, outro vértice aqui e interligo aqui, ó, com esse aqui e posiciono ele na mesma altura e desço com esse até o fim, ó. Até o fim não, até aqui no limite da volumetria do carro. E é claro, você tem que ajeitar aqui o desenho. E aí posso vir com ele até aqui. E aí eu vou deixar preparado aqui para depois desenhar o paralama, que tem um outro esquema também, vocês vão entender qual que é. Então, ó, vou corrigir aqui a posição. Então ele vai vir para cá. Esse aqui mais ou menos aqui, ó. Posso criar mais um aqui, talvez para... Essa linha aqui, na verdade, ela tem que estar aqui. Esse aqui um pouco para dentro e esse aqui assim. Agora sim. Talvez eu possa eliminar esse aqui. Opa! Jogo esse aqui e corrijo aqui. Ok. Agora, vamos partir para o paralama, ou antes de começar o paralama, ó, eu vou criar um vértice aqui e já vou tentar posicionar ele, ó, no centro aqui da roda. É importante que esse vértice fique aqui no centro, pois o paralama vai partir do centro aqui depois, a volumetria do paralama. E aí eu vou interligar esse vértice com esse aqui, ó, que é o limite. E agora sim eu faço o esquema que eu comentei, ó. Antes de mais nada, corrijo aqui nessa posição, ó. Então ele vai ficar aqui. E esse aqui a gente pode jogar ele um pouquinho para fora, ó. Que eu não corrigi isso aqui. Eu posso utilizar essa visão aqui também, ó, para corrigir aqui um pouquinho, que talvez tenha ficado um pouco fora. E agora na visão superior, eu vou criando os vértices para segmentar aqui essa curva. Então eu crio um aqui, crio mais um aqui, só para dar a aparência, ó. E esse vértice eu já vou deslocar ele, ó, o que eu falei, ó. À medida que você vai desenhando, você tem que ir alterando algumas coisas. Então eu vou deslocar ele para cá, ó, para depois eu já alinhar ele aqui, ó. Aí eu vou posicionar ele um pouquinho mais para o alto. É claro que eu posso deixar ele aqui também, porque talvez eu faça uma leve curva aqui e interligo, né? Isso aqui a gente estuda mais na etapa posterior, como eu falei, quando a gente cria de fato o fechamento do veículo. Agora aqui, ó, como que a gente cria o paralama? Como eu falei, você pega um vértice, você posiciona ele exatamente no centro da roda e você cria aqui um círculo, ó. Então eu vou rotacionar aqui 90 graus no eixo para ele aparecer e vou digitar 20. Ixi, olha onde ele apareceu, é porque eu tenho que posicionar aqui o cursor ali, ó. Agora sim, posicionei o cursor, eu posso criar esse círculo. Então eu vou rotacioná-lo aqui 90 graus e vou criar um círculo com 20 segmentos, pois eu já havia estudado antes, e 20 segmentos vai servir muito bem para a gente. Então eu vou posicionar, ó, mais ou menos aqui e vou ir alterando a escala dele, ó. Então altero a escala, dou uma andadinha de leve para cá, ó. Na verdade, corrijo aqui a altura, corrige a escala de novo. Não se preocupe que ficou fora aqui um pouco, a gente vai deixar assim mesmo. E agora a gente deleta esses vértices aqui. Agora o que a gente vai fazer? Selecionar aqui o círculo, dar uma rotacionada nele, ó, porque ele é um pouco, ele não é tão plano igual ele estava. Jogo ele aqui para dentro, ó. E aí a gente tenta meio que corrigir, deixa eu ver aqui. É exatamente isso. Então eu vou corrigir a posição dos vértices, ó, com base no limite aqui da carroceria do carro, vendo ela por cima, ó. Então corrijo aqui, corrijo aqui, corrijo aqui, corrijo aqui, aqui e aqui, certo? E agora, esse vértice que eu criei aqui, eu posso interligar ele aqui, ó. E na verdade, se eu olhar de cima, não é tão fechado assim, porque isso daqui ele vai abrir uma certa curva. Então eu deixo ele mais ou menos aqui. E eu acabei fazendo besteira, porque a curva é para cima. Eu acabei me esquecendo disso. Porque aqui, na verdade, vai vir aqui, ó.
Vou explicar o que vai acontecer. Vai vir esse friso, vai vir aqui, ó, assim, ó. Então ele vai ficar um pouquinho aqui para cá. E agora, essa linha eu posso interligar aqui, por exemplo. Porque agora, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, então, na verdade, é a parte de fora. Então, eu falei besteira. Eu tenho que alinhar ele com essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Que, na verdade, é justamente o paralama aqui, ó. Essa parte aqui do contorno do paralama do carro. Então, eu vou pegando todos esses vértices e vou alinhando eles aqui, ó. Então, alinho aqui. Esse aqui eu coloco ele mais ou menos aqui. Então, eu vou tentando meio que seguir o fluxo aqui do paralama. E é claro que vai chegar num determinado ponto que você não consegue mais enxergar. E aí não tem muito segredo, não tem para onde correr. Você tem que meio que tentar ir fazendo a olho. Ó. Então, corrige aqui, corrige aqui, corrige aqui. Isso aqui vai ficar muito mais para dentro também. Ó. Se eu colocar aqui agora, ó, o macete novamente é utilizar aquele comando lá. Eu vou mascarar aqui as layers. As layers não, desculpa. Eu vou meio que ocultar os vértices na layer. E agora sim... É que na verdade esse é a parte de fora. Eu me esqueço disso. Então ele tem que ficar ali mesmo. Esse aqui mais para cá. Agora esse aqui e esse aqui ele vai interligar aqui, ó. E aí a gente vai dando uma abertura aqui. Que assim. Agora deixa eu ver aqui. Aqui eu posso criar mais um aqui e descer com ele para cá. Agora eu dou um Alt H para voltar com os vértices. E agora eu posso copiar, ó, esses daqui, ó. Copio esses daqui, dou um Shift D, jogo eles para cima, ó, e aí eu dou um Scale, ó, tanto no eixo Z como no eixo X, ó. E aí eu posiciono ele mais ou menos aqui nessa altura. Vou diminuir um pouquinho, pois ficou muito. Agora sim. E aí eu emendo aqui, ó. E aí a gente tem que corrigir agora essa abertura. Então, na verdade, esse vem aqui, ó. Esse vai vir para cá, esse para cá, esse para cá. Aqui eu posso utilizar aquela vista, ó, que eu vou enxergar melhor. Então, esse vem aqui. Esse aqui vai vir aqui. Esse aqui vem aqui. E esse último vem um pouco para cá. Aí eu vou interligar ele aqui. E depois ele vem aqui, se eu não me engano. Ou vem para cá. Assim. E é claro que eu tenho que corrigir esse desenho aqui do contorno, pois ele é um pouco mais, ele é mais acentuado aqui na parte de cima, ó. Então eu posso ir corrigindo 2 vértices por vez, ó. Esse daqui a gente corrige aqui e dá uma abridinha nele. Eu já devia ter me sacado isso na hora que eu criei que eu estava escalando o círculo, que aí eu teria... Tem um macete para as coisas ficarem melhor, que é o seguinte, você deixa um vértice aqui, ó, e aí você faz isso aqui, ó. Então você vai criando aqui assim, ó. Várias arestas aqui para você ter uma ideia da perpendicular, da onde eles têm que ficar, ó. Então eu vou posicionando aqui os vértices, ó. Agora sim, ó, eu posso ir ajeitando aqui a pose deles, ó. Então ajeito a pose aqui em relação à perpendicular. E agora eu vou meio que tentando dar uma abertura, ó. Isso aqui talvez ficou muito alto, então eu posso abaixar um pouco, ó. E crio mais um aqui. E agora eu vou dando uma... Eu vou abrindo um pouquinho mais, ó. Para dar a sensação de que o paralama ele começa um pouco mais aberto lá na parte de cima.
E à medida que ele vai chegando na parte de baixo, ele vai afunilando até se encontrar aqui com a parte de baixo. Aí eu deleto esses vértices que eu criei e vou corrigindo aqui a posição também, ó. Então esses daqui, ó, vai ficar mais para cá, esse mais para cá, esse mais para cá, esse mais para cá, né, ó. Deixa eu olhar de aqui assim, ó. Como eu falei, a blueprint ela não é tão perfeita, ó. Então tem algumas coisas, ó, que a gente é melhor você olhar, você fazer a olho do que você tentar se orientar pela blueprint. Esse aqui mais para cá, ó, bem mais para cá. Esse aqui. Olha lá, ó, olha como tá fora aqui, ó. Então esse paralama ele realmente ele dá um certo trabalho de ser feito. Da última vez eu fiz ele bem mais rápido. Acho que eu meio que dei sorte, eu fiz algum esquema que eu consegui ser um pouco mais ágil, ó. Esse aqui vai ser bem mais para fora. Esse mais ou menos aqui. Deixa eu apagar esse vértice. E vou deletar esse daqui também, ó. Porque talvez é isso aqui que está dando uma aparência estranha. E agora sim, ó, paralama mais ou menos desenhado, o fluxo dele, ó. Talvez esse um pouquinho mais para dentro. E agora sim. Não vamos perder muito tempo não, senão a gente fica aqui 2 horas. Eu acho que vocês conseguiram compreender como que a gente faz isso aqui. Essa parte. Agora a próxima etapa, eu diria que é a parte do farol do carro, que é um pouco mais complicada. Dá um pouco mais de trabalho. Eu vou elevar, ó, essas duas peças aqui um pouquinho mais, esses dois vértices, esses daqui também. Como que eu fiz o farol, pessoal? Da seguinte forma. Mesmo esquema, a gente vai utilizar aqui, ó, eu vou selecionar esses vértices, Shift H para mascarar eles. E agora eu vou colocar a visão da frente e desabilitar aqui a visão posterior. Vou vir aqui na parte da frente do carro, vou selecionar um vértice, posicionar mais ou menos no centro do farol, colocar o cursor ali naquela região e criar novamente um círculo. E aqui, se eu não me engano, eu utilizei 16 segmentos. E vou rotacioná-lo aqui 90 graus. Acabei rotacionando no eixo errado, mas não tem problema. A gente diminui aqui, ó. Então, vou diminuir. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na outra visão. Esse início aqui do farol, ele está mais ou menos aqui no centro dessas duas linhas, ó, dessa linha, ó, porque reparem, ó, que eu tenho aqui o meu farol, ó, eu tenho essa linha, aí eu tenho uma quina que ela entra para dentro e eu tenho essa linha aqui, que é essa aqui na verdade. E como eu falei, não se preocupem, ó, pois essa linha aqui, ó, ela está posicionada no local correto em relação a essa visão, ó, como vocês percebem, ela está no local correto, mas quando eu olho na visão lateral, ela está um pouco fora. Então, isso é imprecisão da blueprint. Então, não se preocupem com isso. É por isso que, como eu falei, você tem que ter uma imagem de referência para ajudar nas coisas. Então, próximo passo, ó, eu vou... criei o farol. Agora, aqui, ó... o que eu fiz? Eu fiz a seguinte forma. Aqui eu já sei que eu vou ter que criar um vértice. Pois esse vértice ele vai ser o centro do farol. Então, na verdade, eu tenho que trazer ele para cá. Ó. Ele tem que ficar no mesmo eixo aqui do farol. E eu percebi que talvez aqui, ó, ele está muito para fora. Então, eu vou posicionar ele um pouco para dentro. E aqui o ideal é que a gente tenha, ó, pelo menos nessa parte aqui de cima, a mesma quantidade de vértices. Então, eu tenho um vértice aqui, outro aqui, ó, que na verdade vai ser esse aqui, se eu não me engano, a gente vai interligar. Posso descer esse aqui talvez um pouco, ó. Esse aqui também um pouco. Pois esse aqui vai interligar com esse com esse, esse com esse, esse com esse, e por aí vai. É claro que isso aqui a gente vai meio que ajeitar depois um pouco mais, ok? Então, eu vou jogar esses daqui um pouquinho para fora. Ok. Agora, eu vou copiar, eu vou deletar primeiro esse vértice aqui, ó. Eu vou copiar toda essa parte do farol e vou jogar ele um pouco para frente e vou escalar um pouco para fora, ó. Para que eu interligue esse daqui, ó. Então, o que a gente pode fazer aqui já, ó?
eu vou interligar esse daqui com esse, ó. Esse com esse com esse e esse aqui com esse, ó, os quadrantes aqui do círculo. E agora a gente vai ajustar esses quadrantes da seguinte forma. Então eu vou vir com esse aqui até no limite daqui, ó. Que esse daqui, se eu não me engano, ele vai estar aqui, ó. Esse daqui, olhando de cima, ó, ele vem até aqui. E esse quadrante, olhando pela lateral, ele está aqui bem próximo. Aí, à medida que você ajeitou esses quadrantes, o que você tem que fazer, ó, é ir desenhando o contorno ali do farol. Ó. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui de um jeito, para depois eu olhar nas visões e ajeitá-lo corretamente. Ó. Então, eu vou olhar nessa visão primeiro. Aí, eu vou corrigindo aqui, ó, corrigir aqui, corrigir aqui, corrigir aqui. Esse aqui ele fica mais abaixo, esse aqui fica lá na frente, esse aqui também, esse também. Então, esse vai estar mais ou menos aqui. Aí eu posso ir meio que, ó, abaixando no eixo Z e corrigindo no eixo X. Mesma coisa aqui. Então, jogo aqui, corrige aqui, aqui, esse daqui também. E como eu falei, a blueprint está errada, então tente seguir. Escolhe um fluxo para seguir e vai com ele até o fim. Agora eu vou olhar de cima, ó. Olha como que é complicado, porque se ajusta numa visão, como eu falei, então ó, parece que a visão que está mais correta é a visão superior. Então deixa eu utilizar a visão superior. Eu acho que eu utilizei ela mais como base. Eu considerei ela mais como certa. Não é que eu considerei, é que sempre que eu escolhia uma posição para seguir, eu ajeitava mais com base na visão superior. Essas linhas aqui, na verdade, essa parte aqui, esse fluxo aqui do comecinho, ele é um pouco reto, né? Olha lá, esses daqui do início, eles são mais paralelos a essa linha aqui. Agora, eu tenho esses dois que vão se interconectar, ó. E aí, esse daqui eu não posso mexer, pois é a linha do farol. Então, eu vou deixar ele ali. E aí, eu dou uma migué aqui, ó. Então, eu vou vir com ele até aqui. Deixa eu ver qual que dá para ajeitar aqui, ó. Talvez, porque é o seguinte, essa linha que vai interligar aqui, ó. Então, eu vejo que ali tá correto. Mas talvez, ó, para que isso aqui, essa linha desça e fique um pouco mais correta, eu posso selecionar todo o farol. Ó. Então, vou selecionar todo o farol. Eu vou escalar ele um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais alto, né? Com uma proporção um pouco maior. E agora eu desço a altura dele, ó, a posição dele. E agora sim eu posso ajeitar esse vértice aqui. Ó. E olhando assim, eu vou ter que corrigir esses daqui. Pois como eu escalei, eles mudaram a proporção deles um pouco. Agora eu posso interligar esse com esse e esse aqui não tem problema. Você pode mexer ele aqui à altura dele. Ó. E é claro que eu vou corrigir aqui a posição dele aqui para o desenho do capô ficar com a curva aqui um pouco mais perfeita. E a mesma coisa eu vou fazer com esse. Aí, ó, o ideal é você deixar os segmentos aqui do mesmo tamanho. Porque depois eu vou interligar com aquela parte. Agora eu coloco de frente e ajusto também aqui o círculo. Ó. Então eu acabei mexendo no desenho do círculo, a gente não pode fazer isso. Mas já que eu fiz isso, para não perder tanto tempo, eu vou corrigir a olho mesmo. Então no caso, ó, para seguir a perpendicular, esse daqui teria que estar aqui, na verdade. Esse aqui e esse aqui. Mais ou menos isso. E agora, eu posso selecionar esses dois. Eu desço aqui. Não posso descer dessa forma, senão ele cria ali a face. Então, eu tenho que descer um de cada vez. Aí eu interligo. Vou subir eles um pouquinho mais. Deixa eu olhar de frente aqui, ó. É mais ou menos isso. Acho que a visão lateral está um pouco melhor. Eu vou jogar eles um pouquinho para trás. E aqui, ó, tem todo um esquema que é o seguinte. Esse vértice aqui, talvez eu vou jogar isso aqui tudo um pouquinho mais para frente, viu, pessoal?
Então, vou jogar um pouquinho mais à frente e esse aqui eu retorno com ele um pouquinho mais atrás. É complicado, porque cada blueprint está com um desenho. Então, vou chegar com esse até aqui, ó. Porque aqui eu tenho um corte no paralama, ó, que ele vai vir até aqui assim, ó. Ele vai vir aqui, ó. E aí eu vou posicionar na mesma altura. E aí eu já vou criar um segmento aqui, porque eu vou ter que, ó, olha onde isso aqui tudo tá. Então, esse corte ele vai vir aqui e aqui, ó. Porque agora eu tenho que ir criando essa ilusão dessa curva, ó. Então, eu vou meio que fazendo o detalhe dessa curva. E agora a gente pode... deixa eu ver onde que estava a conexão. Se eu não me engano, eu tenho que ter um aqui, porque ele vai vir e interligar aqui, ó. Então, eu posiciono ele na mesma distância. E agora, esses daqui, ó, da lateral, talvez não, é certeza. Eles são um pouquinho afastados mais para fora. E esse aqui também, ó. Esse aqui a gente afasta um pouco mais para fora. Aqui eu vou ter que, com certeza, criar mais um, ó. E aqui mais um. E esse aqui também mais para fora. Agora eu olho de assim, ó. Eu agora crio um aqui, outro aqui, e esse aqui eu venho com ele até aqui. E aqui deixa eu lembrar como que eu fiz, ó. Esse aqui eu vou descer ele um pouco mais. Aqui eu vou criar um aqui, outro aqui. E agora a gente vai fazendo isso aqui, ó. Posicionar ele para cá e ele para cá. Mais ou menos isso aqui, ó, para dar a sensação de que eu tenho uma curva aqui na parte de baixo do paralama também, ó. E esse aqui para cá. E aqui mais um. Mais um aqui. Mais ou menos isso, ó. E aí, para fechar aqui, ó, eu vou selecionar esses dois. Um de cada vez, na verdade. Jogo ele até aqui no centro. E olhando por cima, ó, posiciono eles mais ou menos seguindo a paralela aqui, ó. Deixando eles de forma paralela com o capô. Porque aí eu crio aqui a entrada de ar que ele tem aqui na parte de baixo, ó. E aí eu posso criar aqui, ó, esses vértices aqui, esse e esse aqui, eu posso jogá-los um pouquinho adentro. Não posso fazer isso com todos, senão, como eu falei, ele cria a face. Então eu vou fazendo aqui de forma separada. Oxe, por que não ficou assim? Agora sim. Jogo esse aqui na mesma altura e jogo ele para dentro, ó. E jogo a mesma coisa aqui, um pouquinho para dentro, e aí eu posso fechar ele aqui. E isso aqui é um pouquinho mais para cima. Então jogo para cima e jogo um pouquinho para dentro, assim, ó. Agora sim. E agora, para finalizar, acho que o que está faltando, né, pessoal, é o paralama dianteiro. Então, mesmo esquema, a gente vai voltar com todos os vértices, Alt H, ó. Aqui eu já vou preparar, ó, para ficar com... Opa! Então, eu já tenho que ter um vértice aqui, outro aqui. Provavelmente vai ter um aqui. Esse aqui eu vou ter que vir com ele até aqui, né? Que era essa linha que ela já existia, na verdade. Eu já tinha desenhado ela, ó. Então, aqui, na verdade, fica um pouquinho mais adentro, ó. E esses daqui, talvez, não precisava de ser tão acentuado como eu havia feito, ó. Aí, agora sim. Talvez mais um aqui, ó. E aí eu reposiciono para eles ficarem com o mesmo tamanho, né, digamos assim. Mesmo comprimento. E agora sim, ó. Eu vou ter que dar uma ajeitada nisso aqui também, porque depois o paralama, ele vem, ele faz um desenho, ó, que aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai descer até aqui, ó. E criar aquele dentezinho ali. Então, mesmo esquema. Vou criar aqui um vértice aqui, ó, e vou posicionar mais ou menos no centro e vou redistribuir aqui, ó, a distância desses daqui.
Desse daqui eu trago ele até no centro, ó. Redefino aqui a posição dele. E agora eu crio lá o meu círculo com 16 segmentos, rotaciono ele aqui nesse... Errei de novo aqui a posição do círculo. E eu já vi que eu criei no local errado, porque eu esqueci novamente de colocar o cursor ali. Agora sim eu posso... Opa! Agora sim eu posso criar o círculo de 16 segmentos, rotaciono ele no eixo Y. Errei de novo, é no eixo X. Agora sim. E aí eu aumento aqui. Opa, tá com 16? Tá, então é isso mesmo. Então, não tá com 16 segmentos isso aqui, não é possível. Era 20, né, pessoal? É 20, é 20. É 20. 16 foi no farol, é por isso que ele ficou com 16 ali. Então eu deixo aqui, corrige mais ou menos aqui, ó. Então vou abrir um pouquinho menos, pois depois eu tenho a parte de cima do paralama. E aí eu posso deletar esses daqui. Vou selecionar todo mundo de novo, dar uma abridinha de novo, de leve, e agora sim. Agora eu corrijo aqui a posição, a rotação, está mais ou menos aqui nesse sentido. Deixa eu ver a parte, eu criei essa parte, então ele vai abrir para fora aqui. Essa parte é o limite, então eu tenho que vir com ele até aqui, na verdade. E agora sim eu corrijo aqui a posição deles. Esse paralama da frente ele é bem menos, ele não projeta tanto para fora igual o traseiro. O traseiro projeta bem mais do que o dianteiro, mas eu posso dar uma leve projetada nele para fora, ó. E aí não tem muito o que fazer, né? A gente meio que tem que ir fazendo a olho mesmo aqui essa região, porque a blueprint meio que ela não ajuda tanto, pois, digamos assim, eu tenho as visões aqui, ó. Até tem aqui uma visão frontal. A visão, se eu usar a visão traseira, a roda traseira fica na frente. Então eu prefiro, pelo menos eu, fazer a olho, ó. Aqui de cima, ó, dá para ter uma ideia do fluxo. Talvez se eu colocar esse um pouquinho mais para fora, esse aqui um pouquinho mais, ó, esse aqui também, e esse aqui um pouco mais e esse um pouco menos. Para quem não sabe, ó, se você movimenta um vértice e aperta o Shift, mantém o Shift pressionado, você consegue fazer um ajuste fino da posição do vértice. Então isso ajuda bastante. Então vou deletar aqui agora esse vértice. E agora o mesmo esquema, eu vou selecionar aqui, ó, toda essa segmento aqui, ó. Vou dar um Shift D para copiar. Vou escalar no eixo e vou diminuir aqui. Agora posiciono ele um pouquinho para cá, escala novamente e diminui aqui a escala nesse sentido. E aumento aqui talvez um pouco aqui para cá. Isso que é um pouco difícil, a gente tem que ir corrigindo as posições, ó. Como ele é um pouco, ele projeta menos, aqui tem um macete que dá pra gente utilizar, ó, que é o seguinte, eu vou jogar ele aqui um pouco para fora. Vou selecionar esses vértices aqui só para visualizar, Shift H. Agora eu seleciono ele aqui, ó. E aí olhando na visão frontal, ó, eu posiciono eles mais ou menos ali onde eles devem ficar. Então, ó, ele tem que chegar mais ou menos aqui nesse vértice, ó, porque ele vai interligar, na verdade, esse do paralama interliga com esse. Agora sim, eu posso corrigir aqui a posição desses daqui, ó. Então, esse daqui vai chegar bem aqui assim, ó, colado. E à medida que ele vai chegando mais para a parte de baixo aqui, o paralama vai afunilando. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Agora eu acho que eu posso voltar lá a visualização, ó. Então, o que eu aprontei aqui? Deixa eu dar um... Ah, eu acabei... Deixa eu ver, eu estou no YouTube aqui, eu tenho que tirar esse aqui. Agora sim. Então eu vou dar um Alt H. E agora, ó, eu tenho que vir com esse até aqui. Esse aqui também. Porque esse aqui vai fazer isso aqui, vai interligar com esse aqui.
Agora a gente olha por cima para ver se está... por cima não vai ter como eu ver, porque essa linha aqui é o limite. Tudo que estiver abaixo dela eu não consigo visualizar. Então tem que ser a olho mesmo. Então a gente cria um aqui, interliga aqui, cria esse aqui e interliga. E a partir desses dois, ó, eu consigo ter uma ideia melhor de onde as coisas devem estar. Ó. Então ele sai mais ou menos reto aqui. Ó. Esse aqui vai sair mais ou menos dessa distância. E talvez eu possa dar uma abridinha, eu posso abrir um pouco mais essa curva aqui, ó, que projeta para fora. Ó. E aí eu olho por cima agora, para ficar mais fácil a compreensão. E eu acho que agora o fluxo está um pouco melhor. Ó. E agora eu junto aqui esse. E esse aqui eu posso posicionar aqui, jogo ele no mesmo eixo aqui, ó, e interligo aqui, ó. Agora sim. E crio mais um aqui, interligo aqui e jogo aqui na mesma posição, tanto no eixo Y como no eixo Z. Tanto na altura como na profundidade. Agora, vamos só fazer mais alguns ajustes finos, ó, como por exemplo, aqui nesse aqui eu jogo ele um pouco para fora e talvez esse aqui um pouco mais adentro. E posiciono ele aqui em relação à perpendicular, né, ó. Corrige ele um pouco, deixa ele um pouco mais preciso. Deixa eu ver o que posso ajeitar aqui um pouco mais. E agora aqui, né? Como eu falei, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar esse detalhe aqui, que ele vai unir aqui, ó. E aí eu posso criar um aqui, ó. Eu vou abrir ele um pouco mais e posiciono ele aqui no mesmo. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Esse aqui eu tenho que jogar ele um pouquinho mais para fora, ó. E agora sim, ó. Esse aqui vai abrir um pouco mais para dar a sensação de que eu tenho uma pequena abazinha ali, ó. Então agora eu corrijo a altura, mais ou menos aqui assim. Esse aqui também para dentro, ó. Esse para dentro, ó, pois eu estou vindo de um fluxo aqui que eu tenho que manter ele, ó. E esse aqui eu coloquei ele no local, no vértice errado. Na verdade é aqui, ó. Porque ó, joga um pouquinho para fora, porque na verdade é essa linha aqui, ó. Essa linha do para-choque aqui, ó. Ela vai conectar aqui os dois, o paralama. Eu faço um corte, né, basicamente. E aí eu tenho esse pequeno detalhezinho aqui do paralama, que ele vai afunilando à medida que ele chega para baixo. E aí eu vou corrigir o fluxo desse aqui também, ó, que está um pouquinho fora desse aqui também. Aí eu trago ele para baixo, ó. E esse aqui também, certo? E é isso, pessoal, ó, acho que finalizou agora todo o contorno do carro desenhado. E como eu falei, não se preocupe tanto em... É claro que, ó, por exemplo, ó, aqui é um exemplo ótimo para eu poder falar. O certo aqui, ó, como eu tenho já esses vértices aqui, aonde tem contorno do carro, a regra é eu diria que é a seguinte. Aonde tiver um contorno nítido, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um segmento. Com certeza eu vou ter que criar aqui um vértice para ligar esse vértice aqui, ó, em algum lugar. Então eu vou ter que ter mais um vértice aqui, ó. Então eu crio ele aqui assim, ó, para eventualmente na parte mais à frente, né, na etapa seguinte, eu interligar todos esses quatro aqui, ó, formando, vamos supor, um polígono, né, ó, esses quatro aqui. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui vai ligar com esse, então você meio que já tem que ir pensando nas futuras ligações, ó. Por exemplo, aqui, ó, com certeza eu vou ter que ter um aqui, ó. Então eu já posso criar mais um aqui, ó, para ficar aqui. Esse aqui eu posiciono ele mais para cá, porque vai ter que ter mais um aqui, ó. Então, como eu falei, tente meio que... A prioridade é você definir o contorno, tentando meio que construir a ideia de curva, entendeu? Meio que, se você olhar meu carro, ó, eu tenho a sensação de curva. Aonde tem uma curva no carro, ó, eu consegui definir essa sensação, ó, de curva. No paralama, aqui na parte traseira, a parte aqui
da abertura do farol, a parte do para-choque dianteiro. Então, por exemplo, caso eu tiver que adicionar mais um vértice aqui, não tem problema, você adiciona mais um vértice e aí você vai movimentando utilizando a tecla G duas vezes, ó. Você aperta o G e aperta o G de novo para movimentar esse vértice, e aí ele vai acompanhando o fluxo aqui da volumetria do carro, ó. Esse aqui ficou um pouco, tem que jogar ele um pouco mais para fora, ó. Então é mais ou menos assim que a gente vai ajeitando, ó. Então faltou um vértice aqui, ó, que vai interligar com esse aqui, ó. Aí esse aqui eu posso jogar ele um pouco mais para trás. Se bem que o que manda aqui é esse, ó. Então eu vou ter que ter um aqui, que eu já vou deixar ele aqui. Esse aqui eu vou jogar ele um pouco mais para trás. Esse aqui eu posso jogar ele aqui. Aí eu crio mais um aqui para interligar com esse, ó. E esse aqui eu jogo ele um pouco mais à frente. E para deixar eles com a mesma distância, né? Eu vou criar mais um aqui para jogar com esse aqui. Esse aqui eu vou abaixar um pouco mais. E esses dois eu vou trazê-los um pouco mais à frente. Esses dois também, para ficar com a distância de segmento parecidas. Certo? Olha lá, ó. E aí, a gente vai ajustando as outras partes. Então, por exemplo, ó, aqui a mesma história, ó. Esse daqui vai ligar com esse aqui eu tenho que ligar com esse. Então eu chego ele um pouco, crio primeiro um vértice aqui, ó. Deixo ele mais ou menos próximo e aí depois eu movimento. Então a gente meio que vai fazendo isso, ó. Aqui em cima, nessa parte vai ser a mesma coisa, ó. Então esse aqui vai vir aqui, aí eu crio mais um aqui. A gente vai criando assim os vértices que precisam ser completados. E como eu falei, né, aquela dica inicial de você colocar os vértices no limite e depois ir adicionando os segmentos, serve para dar um norte. Mas depois, à medida que você vai criando esses vértices que eu falei, ó, não tem como, você tem que meio que ir fazendo o ajuste fino, para dar a ideia de curva, ó, perfeita, ó. A tangência tem que ficar o mais próximo, digamos assim, a tangência tem que ser o mais perfeita possível, né? Porque senão a volumetria do seu carro não fica tão boa. Por exemplo, aqui, ó, eu não sei se é tão reto assim, ó, ele faz uma leve curva aqui no farol. Então, para dar essa ideia de curva, talvez eu possa adicionar mais um vértice aqui, ó. Jogo um pouquinho mais para o alto. E esse aqui é a mesma coisa. E para deixar uma curva mais bonita, o segredo é sempre os segmentos terem um comprimento parecido, ó. Então, eles têm mais ou menos um comprimento parecido. E é isso. Aí esse aqui com certeza está na pose errada, ela sabia, ó. Então a gente tem que definir aqui a altura dele, ó, mais ou menos seguindo aqui a altura aqui que vem aqui no coisa, e aqui eu posso posicioná-lo aqui, ó. Pois eu vou fazer o fechamento desses daqui depois, ó. E a mesma coisa com esse aqui, talvez. Esse aqui ele chega um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá, talvez, ó. Aí ficou um pouco quebrado. É que aqui tem um grande problema que a gente não pode mexer nesses daqui, pois eles vão ser fechados da seguinte forma, ó. A quantidade. Por isso que é importante, se você definiu 16 aqui na parte interna, tem que ser 16 aqui na parte externa, para depois a gente conseguir fechar os polígonos da forma correta. Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer, ó. Então, se a gente olhar aqui na minha malha, ó, notem que eu tenho aqui a quantidade de polígonos correta para poder fazer esse fechamento depois, ó. Porque do contrário não funciona também. Sem falar que eu tenho alguns erros aqui, ó, de malha, ó, de repuxada de malha que eu ainda tenho que corrigir, mas no geral, desenhando o contorno do carro, você consegue dar um belo adianto na etapa seguinte. E é isso, pessoal. Tutorial novamente, eu falei besteira. Vídeo demonstrativo bem longo. Eu espero que vocês tenham compreendido no que se consiste esse método. Tentei ser o mais breve possível, passar a maioria das dicas que eu conheço, que vão facilitar no desenho do seu carro.
E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, dá um like, se inscreve no canal, o canal está começando, então toda ajuda é muito bem-vinda. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, não fique com vergonha, posta aí nos comentários, comente sobre o vídeo. Se você tem uma sugestão, alguma ideia para um eventual vídeo aqui no canal, também deixe nos comentários. E mais uma notícia, né, mais um recadinho antes de eu finalizar esse vídeo, é que eu tenho um canal na Twitch que volta e meia eu faço algumas lives, então vou deixar o link aqui na descrição também para você, se você quiser seguir e acompanhar as lives. Normalmente eu faço as lives no final de semana. Certo, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.